Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Instagram da Rádio Luz Radiônica. Eu me chamo Soninha Luz e estarei aqui com você toda quarta-feira, a cada 15 dias. Estaremos aqui fazendo a reflexão das metáforas do professor Carlos Magalhães. E hoje eu trouxe para vocês o podcast da Lei da Atração com o nosso querido. E eu vou chamá-lo. Só um minutinho. Oi, professor! Quanto tempo? Boa noite, tudo bom? Estou Tudo arrumando aqui, bem? terminei agora um atendimento e estou aqui ajeitando aqui as coisas. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Está me ouvindo também? Sim, sim. Muito bem. Pronto. Tá aqui. Vamos ajustar aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todo mundo. Só um minutinho. Amor, faz um chazinho para mim, por favor? Aquele lá que você sempre faz. Vou tomar um chazinho aqui. Lembrar do chá com os anjos? É verdade, lembrar do chá com os anjos. Ai, Boa quanto tempo, noite. né, professora? Oxe, bastante tempo. Tava com saudade de você já. A Gratidão. gente conversou nas férias, mas a gente fica com saudade, né? De conversar assim, né? Falar das metáforas, das reflexões, trazer aí, né? Exatamente. As novas reflexões que a gente está fazendo agora. Na verdade, este ano, né, eu quero propor um trabalho diferente para todos os meus clientes, seguidores, né? Eu já estou, né, diariamente colocando no meu Instagram, carlosmagalhães.tqrs, vídeos curtos de 60 segundos, no máximo 90 segundos, trazendo algumas reflexões, algumas dicas, e o intuito é justamente esse, é que as pessoas, ao ouvir aquilo, anotem as dúvidas e depois, quinzenalmente, nós estaremos aqui para estar debatendo, né, e respondendo a perguntas e para tirar essas dúvidas das pessoas e para contribuir de alguma forma aqui para que todos também possam acessar aí a tão desejada, né, prosperidade nas mais diversas áreas da vida. E tentando facilitar aqui o processo, nós sabemos que não, né, embora não existe promessa de facilidade, mas pode ser sim muito mais simples do que às vezes as pessoas foram ensinadas que é ou acreditam que é, e também passar pelos desafios, pelas superações de forma mais leve. Então esse aqui é o nosso intuito, professor. E se vocês que estão ao vivo aqui conosco tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar ao longo, né, da nossa caminhada aqui, vocês podem fazer a pergunta que eu vou pergunto para o professor Carlos, ok? Já tem perguntas aqui. Perfeito. E daqui a pouquinho já vamos começar a responder, né? Hoje eu queria também aproveitar aqui, além de responder as perguntas, né, trazer praticamente são 5 etapas. 5 etapas para que a gente possa se alinhar com princípios, né, que vão fazer com que a famosa lei da atração atue a nosso favor, ou que pelo menos não atue contra nós, né? Porque na verdade o universo ele não se polariza a favor ou contra o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, né? Como está na Bíblia, né? A chuva cai para os justos e para os injustos, né?
Então, o que nós temos que priorizar é nos alinharmos a princípios. Estando alinhados a esses princípios, né, essas forças irão interagir a favor daquilo que a gente deseja. É assim que funciona. E a prova de que isso funciona é justamente que muitas vezes as coisas não andam, né, ou não ocorrem da forma desejada por nós, justamente porque essas forças estão se alinhando àquilo que é contra nós, porque nós assim escolhemos, a partir de pensamentos, a partir de sentimentos, a partir daquilo que nós falamos, né? A partir de onde nós colocamos o nosso foco, né? Imagine que você é a semente. Então, através da sua vibração, você vai estar plantando essa semente. E é claro que vai germinar colheitas, né, congruentes com aquela semente que você está plantando. Não poderia ser diferente, tá? Então, nós precisamos compreender alguns princípios, e os principais, pelo menos, né? E os principais são, né, o perdão, o respeito, gratidão, né, amor próprio. E quando eu falo perdão, é auto-perdão em primeiro lugar, tá? Quando eu falo respeito, é se respeitar em primeiro lugar, né? E amor próprio, claro, e gratidão são, assim, são pilares fundamentais, que muitas vezes nós não levamos em conta, que muitas vezes nós nos distraímos, porque nós polarizamos, entendemos que isso é certo, isso é errado, não merece ou merece, só que aquilo que nós vibramos é o que o universo entende como aquilo que nós desejamos. É o que o universo vai nos entregar mais daquilo, tá? Então a gente precisa prestar muita atenção a isso. E, para quem não acredita, ok, nós respeitamos, mas também eu sugiro que você realmente não acredite em nada do que eu falo aqui, mas teste. Passe uma semana apenas prestando atenção naquilo que você diz para você mesmo, naquilo que você fala para você mesmo e para os outros, sobre tudo, sobre sua situação de vida, sobre as pessoas, sobre quem é certo, quem é errado, sobre... E perceba como você se sente a respeito disso. Se for preciso, anote num papel todas as vezes que você tiver, né, um pensamento negativo em relação a algo ou a alguém, todas as vezes que você se pegar criticando algo ou alguém, todas as vezes que você se pegar com sentimentos indesejáveis, vai anotando num papel. E depois, ao final do dia, você conta quantas vezes você ficou ali, né, percebendo o que você tem de bom na vida, não só na sua vida, como na vida das pessoas que você ama, na vida dos seus vizinhos, na vida do seu patrão, na vida das pessoas que às vezes nós criticamos e que são pessoas fundamentais para contribuir com nós, para nós termos a qualidade de vida que nós temos? Sim, como por exemplo o nosso patrão, como por exemplo o nosso chefe, como por exemplo os nossos colegas de trabalho, né? Enfim, preste atenção nisso e aí você vai entender por que muitas vezes a vida não corre da forma como você deseja. Porque que seus desejos e vontades são uns, mas a sua realidade muitas vezes é outra, tá? Eu sei que é complicado a gente assumir essa responsabilidade, eu sei que é complicado a gente entender isso, porque para mim também foi muito complicado, só que a partir do momento que eu virei a chave, tudo se transformou. E quando eu falo tudo, é tudo, tá? É saúde, é financeiro, é relacionamentos, amizades, é tudo, tá? Mas pode falar, professora. O chazinho já chegou. Bom, como vocês sabem, né, esse programa agora a gente vai fazer diferenciado dos que vocês estão acostumados na rádio, né? Lá no canal do YouTube, a gente tem várias playlists, tanto do Minuto da Consciência, como do Missão Ser Feliz,
como também do Chá com os Anjos. Você perdeu aí, né, as metáforas que foram faladas aqui pelo Instagram, tá lá no canal do YouTube de 2022. É só vocês acessarem lá, se inscreverem, né? E esse ano, como o professor já falou, a gente vai fazer algo diferente, algo assim que vai trazer essas mensagens que o professor está gravando, e a cada 15 dias estaremos aqui, ao vivo. Então, a gente vai fazer uma aqui no Instagram e uma no canal do YouTube, né? Então, hoje, a gente vai falar sobre duas reflexões. Eu postei aqui no Instagram da Rádio Luz Radiônica. Lá no professor Carlos Magalhães, no Instagram dele, ele coloca todos os dias. Mas aqui eu coloco duas, porque depois a gente vai sentar novamente para fazer esse nosso podcast. Para vocês entenderem, e se vocês quiserem também fazer atendimento online, uma mentoria, vocês entrem em contato com ele. Então, assim, vamos engatinhando. Aqui na rádio a gente vai fazendo assim. Mas se vocês quiserem seguir o professor lá, vocês vão seguindo as reflexões dele na semana. Apenas avisando, professor, aí para todos aqui presentes, tá? Em relação a atendimentos, a minha agenda está fechada até junho, tá? Então, quem desejar fazer atendimento individual, que não seja em mentoria, individual, eu aconselho que entre em contato comigo no WhatsApp para a gente agendar a partir de junho, porque já está fechado até junho. Antes de junho eu não consigo. Antes de junho eu não consigo, porque já está tudo fechado os meus horários. Mas a partir de junho eu consigo, para quem entrar em contato agora. Porque se entrar em contato daqui a um mês, talvez já tenha também mais para frente, né? Agora, em relação a mentorias em grupo, aí de tempos em tempos eu abro, agora não tem nenhuma, eu estou com duas, mas já estão em andamento, então os processos que as pessoas estão fazendo não teria como encaixar novos integrantes agora. E eu também não posso fazer mais nenhuma mentoria enquanto eu não acabar pelo menos uma dessas duas que eu estou, tá? Mas eu aconselho, vai lá no meu, ou fala aqui com a professora Sônia, ou vai lá no meu Instagram, na bio. Lá tem contato, tem WhatsApp, vai lá, me chama, fala qual é a sua dúvida e aí eu já te respondo. E também, se você desejar se inscrever para a próxima mentoria ou para atendimentos individuais, repito, a partir de junho, porque antes de junho realmente eu não consigo. Beleza, você viu, né? Você viu que vocês estão perdendo. Se vocês quiserem fazer atendimento a partir de junho, porque o professor Carlos Magalhães é muito requisitado também, né, gente? Você vê a bio dele lá, é incrível. Eu fiz a mentoria com ele o ano passado. Lembra, né, professor? Você falou duas vezes, falou, ainda tem chance. Aí o pessoal queria entrar, não pôde mais. Então, a hora que abrir, gente, a mentoria, o atendimento, se você quiser, já marca com ele. Não perca tempo, tá bom? Então, vamos fazer aqui a reflexão. Primeiramente, professor, você falou lá eu marquei no dia 15 de fevereiro, eu coloquei a primeira reflexão do professor Carlos Magalhães, tudo é vibração. E nós fizemos a segunda, no dia 22 de fevereiro, determine quem você é. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse, professor, dá uma palhinha só do tudo é vibração, só para a pessoa entender, porque assim, tem muita gente nova aqui que está entrando pela primeira vez no Instagram e às vezes não acessou aqui os nossos conteúdos, né? Ou as pessoas que vão vir aqui depois, a gente vai deixar gravado, às vezes tem dúvida, então fazer só um aparato, porque eu tenho perguntas nessa primeira reflexão e tenho perguntas na segunda reflexão. Ok. Bom, em relação a tudo é vibração, é assim, eu estou vibrando, tudo em mim está vibrando, você do outro lado aí, vocês estão vibrando, tudo neste quarto aqui está vibrando, nesta sala aqui está vibrando. Então, nós precisamos compreender que tudo está em movimento e que tudo é vibração.
E nós estamos constantemente nos alinhando ao mesmo daquilo que nós vibramos, tá? Isso é uma lei universal. E essa vibração, ela se dá, no nosso caso, a partir daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala e daquilo que a gente sente, tá? Então, claro que tem o conjunto, né, das nossas atitudes e tudo mais, dos resultados na nossa vida, porque isso vai nos trazendo sentimentos, mas para que nós possamos, né, compreender em que vibração nós estamos, qual é a nossa assinatura energética, né? No universo tudo é energia. E o universo responde a essa vibração. Ele só entende essa vibração. Não é o que eu peço, não é o que eu preciso, não é o que eu imploro. Se quando eu reclamo por algo, eu estou me sentindo na escassez, a minha vibração é de escassez. E o universo, ele me alinha com mais eventos, pessoas, situações que vão me apresentar a mais motivos de escassez. Ou seja, ele não vai me trazer o que eu preciso. Pelo contrário, ele vai me trazer mais do mesmo daquilo que eu estou vibrando. Então nós precisamos prestar muita atenção, porque, para mim, por exemplo, sofrimento é negativo, julgamento é negativo, reclamar é negativo, falta é negativo, criticar é negativo. Então, quando eu reclamo, quando eu julgo, quando eu sofro, quando eu sinto falta de algo, eu estou vibrando o quê? Positivo ou negativo? Se para mim é negativo, eu estou vibrando negativo. E essa vibração é uma semente. Eu estou plantando essa semente na minha mente, tá? Estou focando naquilo, mas eu também estou plantando essa semente no universo. Então, uma hora essa semente vai germinar e vai trazer frutos. Do quê? Do negativo. Então, eu estou plantando isso também nos meus semelhantes. Então, nós precisamos compreender que o universo vai me entregar mais do mesmo daquilo que eu reclamo. Por quê? Porque quando eu reclamo negativo e eu faço germinar negativo, aquele negativo vai alimentar aquilo que eu estou reclamando. Então, aquilo se torna mais forte. Aquele julgamento vai alimentar aquele que eu estou reclamando ou julgando, e ele vai se tornando mais forte. Então eu tenho que lidar cada vez mais com aquilo, tá? E cada vez mais eu vou afundando, afundando, afundando. Por isso que depois é difícil eu emergir, eu voltar à tona. Então nós temos que ter essa compreensão. Tudo é vibração. E o universo sempre vai responder sim. Mas ele não responde sim ao que você pede. Pode ser, depende de como você vibra. Ele não responde sim ao que você precisa. Ele responde sim a quem você é, a quem você está vibrando. Não é, muitas vezes, eu sou algo que eu nem sei quem eu sou, mas eu estou vibrando, eu estou em outra vibração. E é isso que o universo vai responder. Acho que foi claro, não é, professora? Foi claro. Aí, a Aline Freitas, Aline Freitas 98, ela perguntou assim, ela mandou a mensagem aqui pelo direct do Instagram. Professor, como é que eu faço para mudar meu estado de vibração? Aí ela colocou entre parênteses aqui, depressiva, para uma vibração mais calma. Porque muitas vezes eu tento fazer essa mudança, mas eu não consigo. Qual é o tipo da terapia? O que ela deve fazer? Bom, primeiramente, nós precisamos deixar claro aqui uma coisa. Depressão é uma coisa muito séria, tá? A gente não pode dizer que a pessoa não é depressiva, mas a gente também precisa dizer que 90% dos diagnósticos de depressão não são depressão. Tá? Existem duas formas de depressão. Existe aquela depressão que ela é ocasionada
por situações que ocorrem no nosso externo, por exemplo, o falecimento de uma pessoa querida, uma perda, sei lá, um trauma, né? E aí a gente fica com tristeza profunda, a gente produz hormônios que sim, nos dão sintomas de depressão, mas não é depressão. E existe a depressão, que ela é ocasionada por deficiência hormonal e que independe de qualquer coisa que você faça, você vai ter aquela deficiência. E esse tipo de depressão você tem que, claro, você pode ter como coadjuvante tratamentos com psicólogo, com terapias breves, como eu faço, com psicanalistas, com outros tipos de terapia, mas você precisa procurar orientação também patológica de um médico. Por quê? Porque é uma questão hormonal e muitas vezes demora um pouco para você recuperar aqueles hormônios e às vezes é um defeito patológico do organismo que nem recupera. Então isso tem que ter substituído através de medicamentos, tá? Então primeiro nós temos que estabelecer isso, tá? Assim como em todas as áreas existem excelentes médicos e também existem profissionais que muitas vezes você chega lá, toma esse remédio e acabou. E não é assim que funciona. Remédios para a depressão têm que ser acompanhados, a dose tem que ser acompanhada. É a mesma coisa, é muito fácil entender. Imagine que você está com dor de cabeça e eu estou com dor de cabeça. Ok. Qual a minha cabeça, a minha dor, de 0 a 10, qual é o nível? É 2. A sua, de 0 a 10, qual é o nível? É 8. Ok. Você toma um Doril, passa a dor de cabeça. Eu tomo o mesmo Doril, passa a dor de cabeça. Mas agora veja bem, se o seu nível era 10 e o meu é 2, eu não precisava tomar um Doril. Se eu tomasse metade do Doril, um quarto do Doril iria resolver. Mas tudo bem, eu tomo o Doril, não vai fazer mal para mim. Por quê? Porque é um Doril, vai passar a dor de cabeça e está tudo certo. Agora, a nível de hormônio, a nível de depressão, isso precisa ser controlado. Porque são medicamentos que atuam diretamente no nosso cérebro, em hormônios, a nível de neurotransmissores, que se você não acompanha, aliás, o médico não acompanha, para ir dosando, para ir medindo, para ir avaliando aquilo, o que vai acontecer? O nosso organismo, ele naturalmente é preguiçoso, ele busca economizar energia. Então, eu já produzo pouca dopamina, digamos assim. Aí você me alimenta de dopamina. Eu percebo que não preciso produzir, eu cada vez vou produzir menos. Daqui a pouco eu não consigo mais tirar o remédio. Porque se tirar o remédio, eu não tenho nada de dopamina. Então, a gente precisa ter essa cautela. Procurar bom médico e também não se enganar. Porque hoje em dia, estou com depressão. Não, não é isso. Não é isso. Muitas vezes é uma tristeza profunda. Muitas vezes aquilo é ocasionado por um trauma que aconteceu e é perfeitamente normal a gente ficar para baixo, a gente ficar ali chorando, não tem motivação, tá? Mas aquilo ali é uma fase, aquilo passa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, respondendo à sua pergunta, como que é o nome mesmo da querida? Aline Freitas. Então, respondendo à sua pergunta, Aline, é o seguinte, como que você pode fazer? Bom, o que te deixa, vamos chamar, em estado depressivo, ou preocupada, ou ansiosa? São hormônios, tá? A gente se engana, porque às vezes a gente fala assim, é porque aconteceu tal coisa. Perceba que o que acontece lá fora, muitas vezes nós não temos controle. Mas nós temos controle sobre a experiência que se passa dentro de nós, a partir da forma como nós internamos ou internalizamos aquilo que aconteceu lá fora. Tá? Eu costumo dizer que as flechas que o mundo atira na gente, nós não temos controle. Mas nós temos controle e às vezes nós também não temos escolha, mas nós podemos escolher o que fazer com isso. Tá? Então, o que nós podemos fazer para inverter isso? Primeira dica, comece a perceber na sua vida, na vida das pessoas que você ama, quais os motivos de gratidão que você tem. Procura voltar no passado para se lembrar de coisas boas, de momentos de alegria. Procura projetar para o futuro o teu estado desejado, como você deseja se ver. E se imagina naquele estado. Porque a nossa mente ela não sabe o que é realidade real, lá do externo, ou o que é realidade imaginária.
ela enxerga a realidade que a gente coloca a imagem aqui. Então, se você fechar seus olhos e puser uma imagem aqui, de tudo aquilo que já aconteceu, e a gente consegue, porque se a gente consegue trazer coisa ruim do passado, que nos faz ficar depressivos, nós conseguimos trazer coisas boas que nos faz ficar alegres. A questão é que nós temos que praticar. Não é tão simples assim. Por quê? Porque nós somos programados para o negativo, até para efeito de sobrevivência. Nós somos programados no negativo, por quê? Porque o negativo ele nos traz o medo e o medo nos protege, né? Até para a sobrevivência. Só que nós temos que entender que hoje nós somos seres muito mais conscientes. Então nós precisamos trabalhar nesse sentido, praticar nesse sentido, para a gente poder transformar aqueles pensamentos que nos trazem emoções negativas em pensamentos que vão nos trazer emoções favoráveis, que vão nos provocar sentimentos favoráveis, que vão nos fazer vibrar em outro nível de energia e que vão nos trazer hormônios de bem-estar, tá? Tem alguns exercícios físicos que podemos fazer, como, por exemplo, fazer movimentos de empoderamento. Claro que se você ficar cabisbaixo, você pode até tentar sorrir, você nem consegue. Agora, se você ficar assim, você pode tentar chorar, você também não consegue, porque também tem essa comunicação fisiológica do nosso físico. Então faça movimentos de vitória, aquela posição da Mulher Maravilha, colocar a mão aqui não sei se é anca que chama, entendeu? É isso, a gente tem que, mas principalmente a gratidão, principalmente, e outra coisa, tá? Mas eu agradeço. Quem agradece e esquece não está praticando gratidão. Gratidão é mudança de olhar. Gratidão é muito mais do que simplesmente agradecer. E gratidão é a gente reconhecer o elemento de valor, é a gente sentir alegria, porque não existe possibilidade. Gente, se você fala que você pratica gratidão, você não pode ser uma pessoa triste. Porque não existe a possibilidade de você sentir gratidão e não estar feliz. Não existe essa possibilidade. Se você diz que sente gratidão e está triste, está depressivo, está para baixo, é porque você não sente gratidão. Tá? Então, vamos parar de mentir para nós mesmos, vamos parar de se enganar. Eu tenho lá na minha bio um conteúdo de gratidão, várias práticas, vários exercícios. Se você quiser, vai lá e procura lá, né? Tá lá, conteúdo de gratidão. Mas não se engane, não se engane. É impossível você sentir gratidão e não estar feliz. É impossível, é impossível. Bom, vamos para a próxima pergunta. O Rafael Lima Cardoso, ele também fez quase a mesma pergunta aqui, né? Eu vou só ler para você para não... Ele escreveu assim: professor, assisti o filme O Segredo. Realmente testei as técnicas e funcionou muito bem. Mas como é que eu faço quando algo dá errado? Tipo um acontecimento. Como focar novamente? Como sair do estado A para o B? É exatamente o que você falou agora há pouco, né? Primeiramente, né? Primeiramente, o que é dar errado, né? Muitas vezes, quando eu pedia forças para Deus, ele me mandava desafios, dificuldades, porque era através das dificuldades que eu ia aprender a ter forças. Quando eu pedia paz para Deus, ele me mandava tempestades, porque é nas águas, né, agitadas que eu aprendia a navegar para seguir nas águas calmas na direção do que eu desejo, sabe? Então, quando eu pedia por coragem, ele me mandava medos, ele me mandava mais desafios para eu enfrentar aquilo, para eu me estruturar, ganhar coragem. Por quê? Porque o universo, ou Deus, nunca vai te entregar o que você pede. Ele vai te entregar as condições para você se preparar nas raízes, para você sustentar aquilo que você pede. É igual uma árvore. Uma árvore, ela precisa ter raízes fortes para depois dar bastantes frutos. Senão, na primeira vez que ela carrega, ela vai cair, ela vai quebrar. No primeiro vento, ela vai cair, vai quebrar. E nós é a mesma coisa, nós temos que nos estruturar na base. Então nós temos que entender que muitas vezes aquilo que eu falo assim, deu errado, não é que deu errado. O sucesso
Eu costumo dizer que é a coleção de fracassos que a gente tem. É impossível você ter sucesso se você não tiver fracasso. E é impossível alguém dizer, eu tive sucesso sem luta, sem desafio, sem superação. Então, toda vez que a gente quer entrar em movimento, isso é um processo natural, a gente chama de caos, até mesmo nas nossas terapias. Quando a gente quer mudar algo, não tem como mudar sem passar por esse efeito caos. A gente está num processo constante de entropia, de mudança. O universo funciona assim. Se você deixar o seu quintal lá, daqui um mês ali tem cobra, tem rato, tem tudo. Você tem que estar sempre cuidando. E com a gente não é diferença. Não é diferente. Por quê? Porque a gente está sempre em expansão, em crescimento. Tá? Então isso é um processo natural. Agora, a gente tem como passar por isso de forma mais leve. A gente tem como passar de forma mais leve. Quando a gente vê na dificuldade a oportunidade. Quando a gente vê no problema a mesma carga de solução e de sucesso que tem naquele problema. Tem um ditado que diz assim, enquanto uns choram, outros estão vendendo lenços, né? É isso mesmo, professor. Professor, tem mais 2 perguntas aqui para você nesse tema, tá? Tinha mais perguntas, mas eu dei uma pincelada. O Carlos Leandro, essa aqui é bem legal. O Carlos Leandro perguntou assim, professor, eu sei que o universo tem uma frequência e sei também que nós humanos temos outra frequência. Pode nos falar um pouco mais nesse assunto de ressonância Schumann? Você acredita nisso? Veja bem, a frequência do universo é uma resposta à frequência de todos os seres que compõem o universo. Na verdade, nós somos parte do universo. Nós somos a consciência mais complexa no universo, tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Por que o mundo é como é e por que muitas vezes as coisas não são diferentes para todos nós. E por que todos nós temos responsabilidades. Eu vou tentar explicar aqui de forma metafórica muito rápida. Imagine que eu tenho a possibilidade de vibrar na frequência que eu desejar. Eu posso vibrar em qualquer frequência, tá? Mas eu vou dividir aqui na frequência positiva e negativa. O que é positivo para mim e o que é negativo para mim. Então tá bom. Então eu posso emanar amor, luz, compaixão, perdão, ou eu posso emanar raiva, ódio, vingança. Ok. Digamos que a professora Sônia é uma pessoa que eu polarizo que ela é ruim. Ela é ruim. Ela é uma pessoa má. Ela é uma pessoa que não merece o meu amor, que não merece a minha compaixão. Ok. Então, eu posso vibrar. Então, ela é negativo para mim. Eu polarizei ela como negativo. Eu posso vibrar mais negativo, sentindo ódio, repulsa, rancor. Ou eu posso vibrar positivo, emanando luz, perdão, compaixão. Bom, é matemático. Se eu vibrar negativo, o meu negativo vai somar ao negativo dela. Então, um negativo mais um negativo dá 2 negativos. E é isso que nós fazemos a todo momento. Nós precisamos compreender que o amor, ele é fundamental para quem precisa de amor. E não só para quem merece o amor. Mas nós entregamos o amor para quem merece o amor. Para quem precisa o amor, nós entregamos ódio, rancor, repulsa, vingança, rejeição. E aí, gente, é assim que funciona. Não sou eu que estou dizendo. Esses são os princípios. Estudem as leis herméticas. Façam o teste do arroz. Coloque lá nos potinhos o arroz com água. Emane amor, emane raiva e o outro despreze. E veja o que vai acontecer com cada um. Tá? Então nós temos essa possibilidade de plantar aquilo que nós desejamos ver germinar. Se eu estou plantando negativo, eu estou reforçando
o negativo que está me fazendo mal. Então, se eu quero anular aquilo, eu tenho que plantar o positivo. É o que eu costumo dizer. Sabe, se o diabo aparecer na minha frente, eu vou emanar luz, eu vou emanar amor, eu vou emanar perdão. Ou ele vai aceitar a minha luz, ou ele vai correr da minha luz. Agora, se eu emanar ódio ou rancor, eu já estou no inferno. Tá? Então, a gente tem que ter essa compreensão. É fácil? Não, não é fácil. Para mim também não foi. Mas a gente tem que praticar. E sabe por que não é fácil? Porque nos falta amor próprio. Porque o amor incondicional não dá para a gente emanar ele de forma consciente. O amor incondicional só tem um jeito. Primeiro eu preciso abundar de amor. Transbordar de amor. Ao ponto de transbordar. E para isso eu preciso me amar, me respeitar, me perdoar. E aí quando eu começo a sentir esse amor por mim, é aquilo que Deus fala. Ou que Jesus falou, ou que a Bíblia fala. Amai a Deus em primeiro lugar. É amai a divindade que está em mim, porque Deus não está separado de mim. E depois o próximo. É natural, porque se eu abundo, se eu me inundo desse amor, depois eu transbordo. E esse amor, ele vaza, como se fosse um copo cheio de água, ele enche e começa a esparramar. Aí eu não escolho para quem vai. Vai para tudo e para todos. Para quem precisa, para quem merece, para quem é ruim, para quem é bom, não importa. Então, é isso que nós temos que ter consciência. Em relação à frequência do universo, somos nós que geramos essa frequência. Através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, da forma como a gente se correlaciona com o universo. Todos nós temos uma identidade energético-vibracional. E essa assinatura dessa identidade nós podemos mudar no momento que nós desejarmos. Nós temos esse poder. Tá? Então é isso. Uau! Professor, a última dessa reflexão, para fechar com chave de ouro, hein? A KP Figueira perguntou: eu li uma vez que a vibração pode ser espiritual, mental, emocional e física. Você pode dar exemplos de cada uma? Eu tô aqui com o meu caderninho, gente, ó. Neste momento que nós estamos passando por esta experiência aqui neste plano, a única forma de vibração que existe, ela se inicia a partir dos nossos pensamentos. A partir dos nossos pensamentos, nós vamos trazer uma imagem, essa imagem vai gerar uma emoção, vai gerar um sentimento, vai nos levar a atitudes, a decisões e a ações que vai estabelecer todo esse composto de vibração a partir das nossas células, das nossas moléculas, mas tudo se inicia aqui, porque nós temos a racionalidade e a consciência. É claro que tem a vibração física. Sim, porque é a nível físico. A nossa mente trabalha, né, através de ondas cerebrais, né, beta, alfa, teta, gama, ok? Só que as nossas células têm os nossos átomos, nós temos água no corpo, nós temos sangue, que pode ser alcalino, que pode ser ácido. Tudo isso vai compor um nível de vibração, físico, mental e emocional. A questão do espiritual, é claro, eu me comunico com o meu ser, né, extrafísico, né? Na verdade, aqui, tudo que tem lá tem aqui, tudo que tem embaixo tem em cima, tudo que tem em cima está embaixo. Então eu me comunico com o meu espiritual, mas não tem como eu acessar uma vibração positiva no espiritual se eu não emanar isso aqui, não tem como. É a mesma coisa para quem faz desdobramento astral. A pessoa às vezes quer fazer um desdobramento astral achando que vai encontrar sei lá o quê. Vai encontrar o mesmo nível vibracional que você estiver aqui. Porque nós temos consciência. E nós estamos aqui para aprender a lidar com isso. A gente não pode ficar nem tanto lá, né? Por quê? Porque nós viemos para passar uma experiência aqui. Podemos, sim, nos conectar ao extrafísico? Sim, mas nós temos que aterrar. Nós temos que compreender que, neste momento da existência, porque a vida é uma pequena parte de uma existência infinita, neste momento nós estamos aqui para aprender
com a matéria, para lidar com a matéria, para se harmonizar com tudo aqui na matéria, para gerar uma vibração positiva a partir de tudo que acontece na matéria, tá? E vou dizer, muitas vezes os nossos maiores professores são aquilo que mais nos afeta. São os maiores professores. Às vezes a gente fala assim, mas pessoa tal nunca vai evoluir. Nunca vai evoluir, porque imagina, já tem 70 anos. Gente, talvez o processo de evolução deles é ser o nosso professor. Uhum. Porque eu só sei o que me desequilibra quando eu sou submetido a pessoas igual àquela pessoa. Só que, se aquela pessoa é uma pessoa raivosa, uma pessoa egoísta, ok? O que eu sinto? Rancor. Ok. O egoísmo é dela, o rancor é meu. O egoísmo dela serve para me mostrar que eu preciso trabalhar o rancor em mim. Mas ela continua sendo egoísta. É problema de quem? De repente a função dela é ser egoísta. Só que se ela está egoísta na tua vida, talvez seja porque você está no seu momento de aprender a lidar com as tuas raivas, com o teu rancor, com o teu ódio, com a tua vingança, para você se harmonizar, para que você possa cumprir essa missão genérica que é ser feliz. Essa missão genérica que é estar em harmonia com tudo e com todos. Essa missão genérica que é servir, ser semente. Como dizem, né? Ser o sal da terra, como disse Jesus. E às vezes ser o sal da terra é muito ingrato, porque ninguém se lembra do sal. Quando aquela carne está temperada no ponto certo, todo mundo fala que carne maravilhosa. As pessoas só se lembram do sal quando tem muito sal ou pouco sal. Aí a pessoa critica. Faltou sal, tem sal demais. E com a gente é a mesma coisa. Mas lembre-se, sempre vão te criticar. Ou por aquilo que você fez, que devia ter feito de outro jeito, ou por aquilo que você deixou de fazer. Então, faça o seguinte, coloque o melhor tempero na tua vida, coloque o melhor tempero na vida do teu semelhante, não se preocupe com o que o outro vai falar, mas também não tenha expectativas de ser reconhecido por aquilo. Senão você vai se frustrar. Professor, teve uma mensagem aqui, né, do nosso internauta, o Júlio Paulo Almeida, falou assim, Carlos, quando não acreditamos em Deus, onde podemos buscar o nosso perdão? Bom, primeiro, você não precisa acreditar em Deus para você acreditar que você está aqui. Você não precisa acreditar em Deus para você acreditar que existe uma força, ou várias forças, ou uma consciência, ou uma energia que sustenta tudo isso aqui de forma sustentável, não ao acaso. Né? Não é acaso. Amanhã talvez vai haver sol. Não. Amanhã vai haver sol. Pode ser que a nuvem impeça você de vê-lo, mas o sol vai estar lá. Amanhã, quem sabe, a Terra vai estar em órbita. Não. A Terra vai estar em órbita. E ela pode sair de órbita se o homem continuar fazendo o que está fazendo com a Terra. Então, nada é por acaso. Isso que eu chamo de princípios, tá? Então, princípios é como se fossem leis, mas não leis dos homens. Princípios são leis que regem, que sustentam tudo isso. Quando eu me refiro a Deus, eu me refiro a essas leis. É como se Deus fosse essas leis. E essas leis, elas existem. Joga uma maçã para cima. Se a maçã cair, é uma lei. Então, essa lei, ela existe. Então, você não precisa acreditar em Deus. Você só precisa acreditar que existe algo que a gente não tem nem como denominar, por isso que a gente denomina Deus, né? Claro que religião é outra coisa, mas eu não estou falando de religião, eu estou falando do Deus que eu acredito. Então, que existe energia, que existe uma consciência, que é tudo, está em tudo,
que é absoluto. Por que absoluto? Porque é a origem. E todos nós viemos da mesma origem. Hoje, cada um em consciências diversas, mas todos nós viemos da mesma origem. Então, se Deus existe, e Ele existe, nós temos essa partícula divina em nós. É como se nós fôssemos uma partição de Deus, tá? Então, você não precisa acreditar em Deus. Você só precisa acreditar que existem princípios e que quanto mais a gente se alinhar a esses princípios, mais esses princípios vão corroborar para que a gente esteja em harmonia. Basta você se espelhar no universo. Você pega uma árvore que não tem consciência, ela não está preocupada se é uma abelha que vai pousar nela, se é uma cobra que vai subir nela, se ela vai perder as folhas, se ela vai... Ela tem alguma inteligência por trás dela que ela sabe que ela vai perder as folhas, que aquelas folhas vão virar adubo, que vão nutrir as raízes dela e que o ano que vem ela vai florescer. Eu não sei se a abelha sabe que precisa polinizar as flores, mas ela vai lá e poliniza as flores para que a gente tenha frutos. Essa consciência que está por trás disso é que eu chamo de Deus. Tá? Então, como foi a pergunta dele? Quando a gente não acredita em Deus, como exercer o perdão, é isso? Isso. O Quando não acreditamos em Deus, onde podemos buscar o nosso perdão? Exatamente. Deus, para começar, Deus não perdoa, tá? Quem acha que Deus perdoa se enganou a vida inteira. E eu vou falar por quê. Você só precisa perdoar se você julgar. Deus não julga. Deus não julga. Por que ele precisa perdoar? É mais ou menos assim. Meu carro está ali fora. Aí chegou uma pessoa lá e riscou o meu carro. Eu olho para aquela pessoa e eu penso assim, coitado, eu acho que ele deve ter problemas, né? Bom, o carro eu pinto, eu compro outro, tá tudo certo. Se ele fez isso é porque tem alguma questão com ele, não sei, mas tudo bem. Eu não julguei ele. Se ele vier para mim, ai, me perdoa, eu vou falar, perdoar do quê? Tá tudo certo. Então Deus não perdoa. Você não precisa de Deus para te perdoar. Você precisa se perdoar. Você precisa entender que aquilo que você entende que foi um erro que você fez, foi o melhor que você podia ter feito naquela época para a consciência que você tinha e que aquilo serviu não como erro, como lição. Aquilo só vai ser um erro se você repetir aquilo. Então, se você aprendeu com aquilo, aquilo foi uma lição. Aquilo foi uma bênção. Sim, porque lições também são bênçãos. Porque elas que nos proporcionam a possibilidade de colheitas melhores e maiores. Então, você tem que se perdoar, para depois perdoar o outro. Mas não tem que buscar o perdão de Deus. Você não precisa buscar. Deus nunca vai te julgar. Ele te deu o livre-arbítrio. Que Deus seria esse? Que te julga, que te condena, que te perdoa, que te aponta o dedo certo e errado, se ele te deu o livre-arbítrio para você fazer o que quiser. Agora, existem princípios, causa e efeito, ação e reação. Agora, não espere plantar banana e colher morangos. Agora, se você planta banana e gosta de banana, você só tem que saber que você pode escorregar na casca dela, se você jogar as cascas no chão. Mas está tudo certo. O cara, quando vai roubar, assaltar, matar, ele sabe que ele está sujeito a levar um tiro, ele sabe que ele está sujeito a ir preso. E está tudo certo. Se ele se sente bem assim, está tudo certo. Para ele, está tudo certo. E, professor, o Júlio Paulo Almeida falou assim, Carlos, obrigado por todos os ensinamentos e por ter você como colega de trabalho todos os dias. Ah, o Júlio? Ah, obrigado, Júlio. Mas ele está aí agora, é? Tá. Não dorme, não? Oi, Júlio. Manda um beijão aí para os seus filhos, para Fanny. Manda um beijo para ela também. Aí, professor, eu ia pedir para você agora falar sobre a segunda reflexão das pessoas que não assistiram, né? Que você falou sobre determine quem você é. Porque aí eu vou fazer a pergunta, as duas perguntas que eu tenho aqui, né? Que os nossos ouvintes responderam, né? Perguntaram pelo direct. Tá, bom, determinar quem você é, na verdade não é determinar, na verdade
é você, é, como que eu posso dizer? É você se reconhecer, né? E se honrar em primeiro lugar. É você cuidar de você, muitas vezes, antes de pensar em cuidar do outro. Porque se você não sabe quem você está sujeito a deixar de ser quem você é, para ser aquilo que o outro diz que você tem que ser, para ser aquilo que o outro espera que você seja, para você cumprir os ideais dos outros, sendo que muitas vezes nem eles mesmos conseguiram cumprir, né? Então, é você resgatar a sua identidade. E muitas vezes nós não sabemos quem somos. Por isso nós não acessamos aquilo que nós desejamos. Porque nós deixamos de ser quem somos para ser aquilo que esperam de nós. Então, basicamente é isso. Você precisa determinar quem você é, o que você deseja, onde você quer chegar e compreender que não é egoísmo você cuidar de você primeiro. Não existe a possibilidade de você fazer nada por ninguém se você não estiver bem. Você pode se enganar, mas não existe essa possibilidade. Tá? Tanto que quando você vai no avião, né, eles falam, primeiro a máscara em você, depois nos velhinhos e nas crianças. Tá? Então isso não é egoísmo. Egoísmo é você fazer pelo outro ou para que alguém veja você fazendo e te valorize por isso, e aí se não te valorizar, você se frustra, ou para você mesmo eliciar o seu ego, eu sou bonzinho, ou para você esperar algo em troca. Não. A questão do outro tem que ser natural e você tem que fazer por você, porque você se sente bem e feliz ao fazer pelo outro. Se você está triste e faz pelo outro, errado, você tem que se sentir feliz por fazer pelo outro. Aí você já está pago. E se você está pago, você não espera que o outro te dê valor, você não espera que o outro reconheça. E se ele não reconhecer, está tudo bem. Você já foi pago por aquilo. Você se pagou primeiro. Então, pare de se enganar. Pare de se enganar. Uma vez, teve uma mãe que me falou assim, não, professor, eu faço tudo pelos meus filhos. Eu faço tudo. Eu tiro da minha boca, dou para eles. Eu quero ver eles felizes. Aí eu falei para ela assim, você faz tudo mesmo para ver eles felizes? Faço tudo, eu falei. Ou será que você faz porque você se sente bem ao fazer? Porque você fica feliz ao fazer? Não. Independente de qualquer coisa, eu faço por eles. Eu falei, e se eles fossem drogados? Você daria droga para eles? Não, mas isso é outra coisa. Não é outra coisa. Você não daria droga porque você não ia estar feliz. Então, pare de se mentir. Pare de se mentir. Você faz por você. Então, professor, a Tati Manfre 05, eu estou vendo minha letra aqui, perguntou o seguinte: professor, como definir regras para ser mais determinante? Porque eu tenho dificuldades e muitas vezes eu peco com a procrastinação. Perfeito. Bom, primeiro de tudo, mais importantes do que metas, né, é você, porque as metas são um parâmetro, mas elas oscilam, tá? Então, primeiro de tudo, você tem que saber onde está, e eu vou já explicar o que é saber onde está, e saber onde você quer chegar. Então, você tem que determinar onde você quer chegar, um ponto de chegada. Ok. Saber onde está é você reconhecer os seus pontos fracos, que necessitam melhoria, reconhecer os seus pontos fortes, reconhecer aonde você precisa se qualificar, aonde você precisa de ajuda, ter a humildade de pedir essa ajuda e continuar trabalhando primeiro nos teus pontos fortes, porque se você já começa a querer trabalhar nos pontos fracos, você desanima. Então, você tem que trabalhar naquilo que você se sente bem. Porque muitas vezes você precisa aprender algo novo, que é desafiador, mas você vai perdendo as forças se você só foca naquilo. Então é melhor você focar naquilo que você já tem de ponto forte, e aí você, quando você vê que está sobrando energia, aí você vai e você trabalha um pouquinho naquilo que você tem o ponto fraco. E aí você vai indo. Mas você tem uma direção, você sabe onde chegar. Em relação às metas, você precisa ter metas, não porque é uma coisa linear, que vai ser exatamente daquele jeito, mas porque você precisa de etapas para você não ficar olhando muito aonde você quer chegar.
Porque senão, é como se fosse assim, você está aqui e você quer chegar aqui. Quando você olha a distância, você já pensa, não vou conseguir. Então você tem que ter metas. Metas, metas, metas. Para quê? Para você olhar apenas para a próxima meta. Esquece o topo. Você tem que ter noção, você tem que determinar para o teu cérebro o ponto de chegada. Mas depois você traça metas. E aí você olha só para a primeira etapa, só para o primeiro degrau. Sabe, igual aquela criancinha que não sabe nem andar, mas começa a subir a escada. Ela olha para trás e sobe mais um degrau, olha para trás e sobe mais um. Quando você olha, ela está no meio da escada imensa, você fica assustado que ela vai cair, e para ela está tudo certo, porque ela só vê de degrau em degrau. Ela não tem noção daquilo. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Só que a cada meta, aí é muito importante, você celebrar, você comemorar, como se fosse a vitória final. Você sentir gratidão por aquilo. E aí, mesma coisa. Você já vai ter outros pontos fortes, continua trabalhando esses pontos fortes, vai trabalhando as tuas incapacidades, as tuas melhorias, sempre focando na próxima meta. Mas nunca fica sempre de olho só lá em cima. A mesma coisa, você quer escrever um livro. Você não sabe nem por onde começar. Não sabe. Ok. Ai, se você fica pensando, mas depois eu não tenho dinheiro para lançar, eu preciso de uma editora, mas eu não conheço ninguém da editora. Isso aconteceu comigo. E o meu livro passou até no Faustão. E eu não sabia, não conhecia ninguém do meio, mas eu fiz exatamente isso. Eu falei, bom, o que eu preciso para um livro? Eu preciso de um título. Então vou fazer o título. Eu peguei um fim de semana e eu escrevi mais de 500 títulos. Até que eu encontrei um. Pronto, agora já tenho o título. Agora vamos escrever. E assim foi indo, etapa a etapa. Quando chegou no final, a editora veio até mim. Quando chegou no final, um dia passou lá no Faustão, ele mostrando o nosso livro, meu e do Valdir de Lázari. Tá? Então, é assim que funciona. Tá? Muitas vezes nós já não conseguimos o pouco e exigimos demais de nós, e isso nos afasta, né? Então, uma das formas de você não procrastinar é isso. Claro que tem exercícios, tem uma série de outras coisas, mas de uma forma breve, é isso. Professor, a última pergunta da reflexão 2. A Amanda, essa me mandou por e-mail, pelo site. Professor, adorei seu vídeo. Eu gostaria de saber por que os chefes das empresas, deixa eu só ver aqui, que eu escrevi aqui. Eu sei que nem todos pensam assim, graças a Deus. Não querem que seus funcionários pensem sem... Tá, assim, ela quis fazer a pergunta assim, porque gostaria de saber por que os chefes das empresas não querem que os funcionários pensem, né? Que só façam as tarefas, só façam aquele script. Porque às vezes ela até escreveu assim, que às vezes ela tem uma ideia, ela quer colocar em prática, mas aí tem um chefe, né, na hierarquia, né? Que fala assim, não, você não pode pensar, você não pode ter as ideias sua criatividade. Você tem que simplesmente fazer aquilo que a gente está mandando aqui. É esse script que você tem que seguir. E como não se frustrar a isso, né? Essa foi a pergunta. Primeiro, todos os chefes é muito chefe, tá? Então, não podemos generalizar. Segundo, claro que o porquê a gente, né, não sabe, mas vai ter um contexto aí onde muitas vezes a empresa ela tem um modelo que está dando certo e o funcionário ele foi contratado para entrar naquele processo, né? E se o processo é aquele, primeiro o funcionário tem que ser excelente naquele processo para ele ir para outra fase. Porque se existe um chefe ali, o chefe também chegou à chefia. E qualquer um tem a possibilidade de chegar à chefia. A questão não é que eles não querem que você pense. A questão é que você foi contratada para aquilo e quando você desenvolver aquilo a um ponto de excelência, é claro que ele vai querer que você pense, é claro que ele vai querer te dar a mão e se ele não quiser, vai ter um monte de outras empresas que vão te dar. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, tá? E eu não estou aqui dizendo que é certo que é errado, mas a gente tem que entender é o seguinte, você quer pilotar um Boeing, ok, primeiro você tem que tirar o brevet, depois você tem que pilotar um monomotor, depois um bimotor e depois o Boeing. O Boeing ele pode estar ali, mas você não vai conseguir pilotar, tá? Então, agora, se você enxerga que essa empresa realmente não serve para você, tá tudo bem. O que você está fazendo lá?
Ah, mas eu preciso do meu dinheiro. Então, agradeça ao chefe que você tem, agradeça ao dinheiro que você tem, sim, porque o que você tem na empresa é mais positivo do que negativo, senão você sairia. Mas isso não te impede de começar a mandar currículos para você encontrar outra empresa. Mas enquanto você estiver lá, faça do seu melhor e você não é obrigada, não, a seguir o seu chefe. Você não é obrigada. Mas enquanto você estiver lá, você é. Por quê? Porque é assim que funciona. Agora, se você deseja sair, ok. Eu vejo muitas pessoas que às vezes estão numa empresa, reclamam, reclamam, reclamam. Ah, meu chefe isso, meu chefe aquilo. Depois o chefe dá um pé na bunda, perde o emprego, aí que reclama mais ainda. 6 meses depois arruma um emprego melhor e aí ninguém se lembra de agradecer ao chefe que deu o pé na bunda. Porque se não tivesse dado, ainda estaria lá reclamando, tá? Então a gente precisa ter consciência nessas coisas, tá? Agora, você teve uma ideia, tentou passar essa ideia para o seu chefe. Ele não aceitou? Ok. Ou é porque ele não é preparado, ou é porque você não está preparado ainda, ou é porque você não está no lugar certo. Não importa. A questão é, a gente não tem controle sobre o outro, mas você tem controle sobre você. Sobre como aquilo que o outro faz te afeta. Eu já falei aqui agora há pouco, tá? Se o outro te ofende, a ofensa do outro está na boca do outro, está no coração do outro, está no outro. A ofensa do outro não é uma flecha que vai e te atinge e te fere. O que te faz sofrer é a tua reação, é a forma como você internaliza aquilo, é a experiência que você tem sobre aquilo. E você é detentora de controle sobre as tuas experiências. Você é responsável por todas as experiências que você está passando neste momento. Você tem escolha de qual experiência e como você vai passar ela, tá? Então, ou você olha para isso de forma positiva, pelo que o emprego te traz de positivo, ou você sai do emprego, ou você se habitua com isso, tá? Mas a questão aqui não é o chefe. Volto a te dizer, os nossos maiores desafios são os nossos maiores mestres. É isso aí, professor. Acabou minhas perguntas. E só complementando, quando você aprender a superar isso, você já vai estar em outro nível, em outra fase. Talvez seja você a chefa em outra empresa, tá? Porque é uma escola, é uma escola. É a mesma coisa, você tem aula de geografia, história e matemática. Ah, mas eu não gosto de matemática. Eu vou faltar na aula de matemática. Ok, você falta, não tem problema. Só que no fim do ano você repete. Você tem que fazer o ano inteiro. E pior, você vai ter que fazer de novo geografia e história, que você já estava indo bem, mas vai ter que fazer de novo. Tá? Então é isso. Então a gente tem que enfrentar, tem que superar. Eu falei aqui no começo, quando eu pedia para Deus forças, Ele me trazia dificuldades. Quando eu pedia coragem, Ele me trazia medos. Para quê? Para eu superar. Tá? Porque se eu quero me desenvolver, eu preciso passar por esse processo de maturação, de crescimento, de fortalecimento nas minhas bases, para depois eu poder sustentar toda a carga de bênçãos que já está destinada, né, a mim, graças, claro, àquilo que eu desejo e ao meu trabalho para alcançar isso, né? Porque destino é isso. Não dá para passar dessa vida aqui sem ficando com medo, né? Toda vez que você ficar com medo, você parar, aí qual que é a graça de viver? Exato, exato. A gente vai aprendendo, né? E claro que os desafios vão sempre estar aí. Não tem, exceto para quem já nasce. Mas também isso não é sinal de riqueza, né? Eu ia falar para quem já nasce em berço de ouro ou é herdeiro, né, que tem muito dinheiro. Mas olha, eu conheço muita gente que tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que a única coisa que tem é dinheiro, mas é totalmente pobre, porque a verdadeira riqueza são vários pilares, né? Não é só o dinheiro. E eu não estou falando que não é bom ter dinheiro, tá? Eu não estou falando que não é maravilhoso você poder ter dinheiro, mas tem que ter outras coisas também. Porque a verdadeira riqueza são vários pilares, tá? Prosperidade financeira faz parte, mas relacionamentos faz parte, saúde faz parte, qualidade de vida faz parte, liberdade de tempo,
Liberdade geográfica faz parte. O que adianta você ter muito dinheiro e você não poder viajar, não ter tempo para ficar com a sua família, não ter tempo para fazer as coisas que você gosta? Aí você se engana, aí você fala, mas eu só gosto de trabalhar. É mentira, é mentira. Você se programa para isso, para justificar que você só trabalha. Mas a verdadeira riqueza é você ter tempo para você viajar, para você ir para onde você quiser, mas ter a saúde para poder ir e também, claro, ter o dinheiro para poder ir. Porque se você não tiver o dinheiro, não adianta ter o tempo. Se você não tiver a saúde, não adianta ter o dinheiro e ter o tempo. Tá? Então, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo, tudo isso faz parte da verdadeira riqueza. É isso mesmo, professor. E você vai falar agora sobre você vai dar continuidade ou você vai deixar para o próximo programa? As 5 leis que você tinha falado no começo. Sim. Não, basicamente, a gente pode deixar para o próximo programa, eu já posso dar uma introdução aqui sobre como ativar, né, essa lei da atração, né, leis universais. Primeiro, eu já falei aqui, né, eu fui falando, mas eu não ponderei sobre o que era, mas primeiro, você tem que saber onde você está. Saber onde você está é aquilo que eu já disse, é como se fosse um GPS. Você precisa do localizador, porque não basta só você traçar para onde você quer ir. Se você não coloca, se o localizador do GPS não estiver ligado, ele não detecta onde você está e ele não pode traçar a rota, tá? Então você tem que saber onde está. Você tem que reconhecer as suas necessidades de melhoria e você tem que assumir a responsabilidade por ser você a conduzir a tua vida. Essa é a primeira coisa. E como que eu assumo essa responsabilidade? Parando de transferir culpas ou responsabilidade aos outros. A minha vida não vai bem por causa do meu chefe. O meu pai, meu filho, meu irmão, meu tio, minha avó, o governo, a crise. Para. Quando você fizer isso, você está dizendo que o controle da tua vida está na mão de terceiros. E é claro, se está na mão de terceiros, você não tem controle nenhum. Então, você vai continuar à deriva. Primeira coisa é isso. É você trazer essa responsabilidade para você. É você reconhecer que você não tem controle sobre tudo, mas que o pouco que você tem controle pode mudar o rumo da tua vida a partir de agora. Segunda coisa, é você definir onde você deseja chegar. Se você também não souber onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Terceira coisa, é você saber que nesse trajeto, entre onde você está e onde você quer chegar, tão importante quanto o caminho, tão importante quanto o resultado que você quer, é o caminho que você vai trilhar. Só que esse caminho você não sabe. Ele só vai ser revelado para você quando você já estiver nele. Só que esse caminho vai ter dias de chuva, vai ter dias de sol, vai ter pedras, vai ter flores. E você tem que compreender que os dias de chuva e dias de sol fazem parte do caminho. Pedras e flores fazem parte do caminho. As flores servem para você pôr lá no jardim e as pedras para você construir os castelos dos teus sonhos. Tá? Então, se você rejeita ou as flores, ou as pedras, ou os dias de chuva, você está atrasando a tua jornada. Tá? Então, entenda que tudo faz parte do caminho. Uma coisa vai te preparar e a outra coisa depois vai te trazer os resultados. Então, isso é importante. Outra coisa fundamental é, depois que você fizer isso, você fazer o natural, para deixar o sobrenatural agir sobre o natural. Então, um exemplo que eu dou, muitas vezes eu pedia a Deus, eu até parei de acreditar em Deus naquela época por causa disso. Eu pedia a Deus alguma coisa e nunca dava, nunca vinha. Depois eu percebi que eu estava pedindo para ele fazer germinar uma semente que eu ainda não tinha plantado. Tá? Então, o natural é plantar, o natural é ter fé, o natural é os teus pensamentos, as tuas atitudes. Atitudes e ações têm que ser congruentes. Mas atitude e ação não é a mesma coisa? Não. A atitude qualifica a ação. Tem pessoas que agem no sentido de prosperidade. Elas levantam às 3 da manhã e elas deitam às 10 da noite. E elas trabalham o dia inteiro. E não são prósperas. Por quê? Porque elas agem no sentido da prosperidade,
Mas as atitudes delas são de escassez. Elas falam mal de quem tem dinheiro, elas reclamam de tudo, elas reclamam de contas que vão pagar, elas têm atitude, elas pichincham, elas acreditam ainda que só pode receber, mas que não querem entregar nada. Tá? E eu volto a dizer, a energia é que comanda a vibração. Não é, às vezes, o valor. É você, às vezes, fazer algo de coração. Não é o valor. As pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para dar. Gente, para de mentir. Se eu falasse para você agora assim, olha, deposita R$ 1.000 na minha conta, que eu vou te entregar um cheque de 1 milhão. Todo mundo arrumava R$ 1.000. Tá? Então, não, ou se eu falasse assim, tem uma casa que vale 1 milhão e eu estou vendendo por R$ 20.000. Todo mundo arrumava R$ 20.000. Então, para de se mentir. O problema não é o dinheiro, é a energia. O dinheiro representa energia. Tá? O papel da tua casa é a escritura. Aquele papel representa a tua casa. O papel do teu carro é o documento do carro. Aquele papel representa o teu carro. E o papel do dinheiro representa o quê? A tua energia. Tá? Então você precisa compreender que o teu recipiente de entrega é que vai determinar quanto você comporta a receber. Eu vou com esse copo na beira do mar e eu despejo ele lá. Esse é o meu recipiente de entrega. Eu tenho o mar inteiro na minha frente. Quanto do mar eu consigo trazer comigo? É assim que funciona. É assim que funciona. Tá? Então, essa é uma parte fundamental. Atitudes e ações precisam ser congruentes para que você possa atingir o resultado que você deseja. Mas aí na próxima live a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Se vocês desejarem deixar aqui perguntas também, deixem perguntas, né? E a professora também vai selecionar depois mais 2 vídeos e na próxima aula a gente vai continuando aqui. Se tiver perguntas em relação a hoje também, deixando claro que aqui, que tudo que eu falei aqui é a minha verdade, baseada na minha conduta de vida, naquilo que eu percebo com os meus mentorados, meus clientes, em tudo aquilo agregado à minha experiência de vida, mas essa é a minha verdade, não tem que ser a sua. Mas eu oriento que não acredite em nada do que eu falei, mas antes de julgar, antes de criticar, antes de se posicionar, teste primeiro. Teste. Vai lá, acessa o conteúdo de gratidão, pratique, e daqui a 1 mês a gente volta a falar. E aí sim, aí você vai ter parâmetros para falar. Bom? Gratidão, professor. Gratidão a todos vocês que participaram aqui com a gente, ao vivo. E também as pessoas que mandaram, né, as mensagens pelo direct, pelo e-mail, pelo site. E quero agradecer vocês também. E caso vocês tenham dúvidas, queiram saber mais, deixar mais perguntas, só deixar aqui embaixo no comentário, que eu vou deixar esse vídeo gravado, né? E aí a gente vai respondendo no próximo vídeo, na próxima reflexão. A gente vai fazer o nosso próximo encontro, será no final de março, e a gente vai fazer pelo canal do YouTube. Nós vamos testar lá agora. Então, assim, porque, gente, as reflexões a gente está colocando aqui no Instagram e está colocando também no canal do YouTube. E tem pessoas que entram aqui no Instagram, que gostam dessa plataforma, e tem gente também que gosta da plataforma do YouTube. Então, nós vamos fazer nas duas etapas, tá? Então, o nosso próximo encontro é agora, final de março. E aí eu vou deixar o post aqui para vocês. Final de março ou meio de março? É meio de março. Vai cair no dia 22. 22, né? Então, ótimo. O José Marques Inácio, que sempre está aqui com a gente, né? Desde o nosso primeiro Chá com os Anjos, falou muito obrigado, professora Sônia e professor Carlos. Gratidão por você estar aqui. Gratidão. Muito obrigada a todos. também. E ó, beijo pra você, professor. Tava com saudades, viu? Gratidão, gratidão. Um beijão. E qualquer dúvida, é só me chamar também lá no meu Insta. A professora Sônia vai deixar lá o link, né? Da minha bio. Qualquer coisa é só me chamar. Beijo a todos. Gratidão. Beijos.